Imaginei o inimaginável. Um menino que morreu, cruzou o umbral da vida para um reino misterioso, e depois retornou com uma mensagem tão urgente que poderia mudar o curso da história tal como o conhecemos. Sinta a sensação de abandonar este mundo, adentrando-se em um lugar extraordinário, apenas para retornar com uma advertência tão grave que não se pode passar por alto. Este não é um relato inventado, nem uma fantasia, nem a escalada da realidade de um menino chamado Ian, que, depois de um acidente trágico, voltou para a vida com uma mensagem que veio de mais além. O que a continuação se revela é um relato detalhado da experiência de Ian em um mundo que poucos chegam a imaginar, e a advertência que traz consigo, uma que até envolve figuras poderosas como o presidente Donald Trump. Prepare-se para entrar nesta história transformadora, inquietante e cheia de surpresas. Meu nome é Ian, e com tantos anos sozinho, vivi uma experiência que a maioria das pessoas só ouviu em leiras, um encontro com a morte que alterou para sempre o rumbo de minha existência. Hasta esse dia fatídico, era um menino comum e corrente, cheio de energia, curiosidade e um amor pela aventura. Aquela tarde era luminosa e solada, de coisas que pareciam estar carregadas de promessas e de potencial, onde o mundo se sentia cheio de possibilidades e tudo parecia estar ao alcance da mão. O dia começou de maneira habitual, com meus amigos e eu corria a toda velocidade pelas ruas tranquilas de nosso vizinho. Pedalamos nossas bicicletas com alegria, rindo sem preocupações enquanto competíamos para ver quem era o mais rápido. Mas, ao abrir e fechar os olhos, tudo mudou. O som que hoje ouvi em minha mente é o chiado dos pneus, seguido de um choque metálico estrondoso, depois de qual, o mundo que se envolveu em um silêncio absoluto. Sem aviso prévio, cruzou a rua a toda velocidade, sem notar que um carro vem a grande velocidade pela esquina. O condutor reagiu imediatamente, pisando o freio no fundo, mas já era tarde demais. Não me lembrei do impacto em si, minha mente parecia me proteger da dor, mas me lembrei da escuridão que me envolveu imediatamente. Mais tarde, meus pais me contaram que fui lançado com grande força. Em vários metros do lugar onde havia sido golpeado, senti como meu corpo se estendia contra o pavimento com uma força descomunal. A violência do impacto foi tal que meu corpo já se tornou antes dela, ficando completamente incapacitado. Quando finalmente chegaram os paramédicos, o diagnóstico foi claro e devastador: meu coração estava abandonado de latir. Meu corpo, sem vida, já estava, imóvel, no que parecia ser um trágico final, um adeus definitivo. Los vecinos, testigos de la escena, se agolparam a mi alrededor. Alguns rezavam em silêncio, enquanto outros, desbordados pela dor, loravam. Os desgarradores gritam da minha mãe rompendo o ar, levando a situação a um caos insuportável. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, eu não tinha consciência de nada. Em lugar de permanecer ali, atrapado naquele momento, me encontrei transportado para um lugar completamente diferente daquele em que acabei de abandonar. Descrever com palavras resultados quase impossíveis, mas terá a intenção. Era como se você flutuasse, suspenso no vácuo sem peso e limitações físicas. Não houve dor, nem angústia, nem medo. Só experimentei uma calma indescritível, uma paz tão profunda que parecia estar longe de tudo que ele conhecia. Curiosamente, esta serenidade me surpreendeu, já que fora desse estado, o caos se desplegava ao meu redor, mas eu permanecia ajeno a ele. Era como se eu fosse me hubiera desprendido de seu corpo físico e hubiera entrado em uma dimensão completamente ajena à nossa, um lugar que não obedecia às regras de nosso mundo. Meus pais suspiraram depois de terem estado clinicamente mortos por vários minutos. Os médicos, perplexos antes do acontecido, não podiam explicar como haviam sobrevivido a um trauma semelhante, considerando a magnitude das heranças que sofreram. Como um milagro, regrediu à vida sem nenhum dano cerebral aparente, o que deixou os profissionais da saúde desconcertados e sem palavras. No entanto, o que ninguém pôde compreender
eu queria os médicos, foi que durante aqueles preciosos minutos em que meu coração se encontrou em silêncio, eu havia estado em outro lugar, um lugar mais além de toda a compreensão humana. Esse momento foi apenas o início de uma experiência transformadora que mudaria minha vida por completo, assim como as coisas que ouvimos em minha história. Naquele instante, eu não sabia que esses breves minutos de morte não seriam apenas uma tragédia, mas que trarissem uma mensagem, uma advertência que sentiria a necessidade de compartilhar durante o resto de meus dias. Tudo começou foi dia, quando a luz da minha vida se apagou e, ao mesmo tempo, me transportou para um lugar que excedeu os limites de toda imaginação. A obscuridade que me envolvia começou a se dissipar pouco a pouco, e foi então que me encontrei em um reino tão distante do nosso que desafiou toda a explicação lógica. No começo, eu não tinha a menor ideia de onde me encontrar, nem o que aconteceu comigo. Tudo o que sabia era que você não estava no mundo que acabará de deixar para trás. O ar que me rodeava era diferente, mais leve, mais cálido, como se você tivesse vida própria. Não estava pisando terra firme, mas também senti que isto viera caindo. Era como se você estivesse suspenso no espaço mesmo, livre, sem ataduras, sem gravidade. A calma que experimentei era profunda, inquebrável, e uma sensação de segurança me envolveu por completo. Todos os meus medos, todas as minhas preocupações, desapareceram por completo, como se estivessem desvanecidos sem deixar rastro. Não era apenas uma sensação de passagem, era um conhecimento, um sentimento inegável de que você estava a salvo, protegido, em um lugar onde nada poderia me causar danos. O que me impactou imediatamente foi a luz. Não era a luz do sol que conhecemos na Terra, era algo muito mais alá, algo completamente diferente. Sua intensidade era infinita, mas não era cegadora e dolorosa. Me rodeava por completo, preenchendo cada canto do lugar, irradiando de todas as direções com uma suavidade que não poderia descrever, mas que me resultasse profundamente reconfortante. Não era apenas uma visão que meus olhos captavam, era uma experiência que eu poderia perceber. Poderia senti-lo, como uma presença viva, estendendo-se até mim com uma suavidade que envolvia todo o meu ser em um abraço cálido e reconfortante. Não há nenhuma explicação para compreender o que estava vivendo, eu sabia instintivamente, como se toda a minha existência estivesse alinhada com o lugar onde eu me encontrava. Enquanto meus sentidos absorviam a magnificência do meu ambiente, uma revelação me golpeou, não estava sozinho. No início, tudo era quieto, mas tinha uma sensação clara, profunda, de que algo ou alguém me acompanhava. Ninguém poderia ver, mas sua presença era palpável. Era como se outras entidades estudassem ali, observando-me e cuidando de uma maneira tão sutil que não me resultasse invasiva, sino cálida e tranquila. Essa presença não provoca nada nem incomoda alguma coisa, ao contrário, me enche de uma serenidade imensa, como se a mirada dessas entidades estivesse impregnada de vínculo puro e amor sem condições. Gradualmente, as figuras começaram a emergir da luz mesma que nos rodeava. Não eram seres humanos no sentido convencional, mas eram seres humanos, de alguma forma. Suas formas não tinham contornos definidos, mas se desvaneciam suavemente, como se fossem criadas pela mesma luz que as envolvia. Não se comunicou por meio de palavras, mas de alguma maneira, entendeu tudo o que eu queria dizer. Um desses seres se acercou lentamente em mim. Mesmo que eu nunca tivesse visto antes, senti uma conexão instantânea, uma sensação de familiaridade que não era proveniente de um reconhecimento superficial, como de um rosto conhecido, mas de algo muito mais profundo. Era como se a essência mesma desse ser ressoasse em uma parte muito íntima de mim. Eu irradiei uma paz tão intensa que não poderia evitar que eu me sentisse envolto em um amor que transcendeu qualquer experiência terrena. A partir daquele momento, todo o medo e a confusão desapareceram, e em seu lugar, se instalou uma certeza profunda, estava exatamente onde deveria estar. Sem pronunciar alguma palavra, foi-me mostrado algo, mas não era uma explicação tradicional.
Não era um guia visual, nem um conjunto de indicações. Foi algo mais complexo e simultâneo. Imagens, sensações, lembranças e emoções se fundiram em minha consciência, invadindo-a de maneira brusca. Vi fragmentos da minha vida, momentos que me foram familiares, mas também outras completamente desconhecidas, cenas e rostos que não pertencem à minha memória. Vi para as pessoas que havia amado, e senti com uma clareza tão profunda o amor que me havia brindado. Era um amor mais intenso do que ele já havia experimentado, tão palpável que quase me sobrepasava. Mas pronto, as imagens mudaram e o que eu deixei de ser só o que conheci. Vi pessoas de lugares remotos, em cenários que já foram visitados, lugares próximos ao meu mundo. Algumas dessas visões eram lindas, serenas, mas muitas outras eram obscuras, inquietantes. Vi sombras deslizandosas sobre a terra, cobrindo-a com uma capa de oscuridade espessa e brumadora. Vi conflitos, luxas intensas, caras cheias de fúria e medo. A dor que percebo nesses momentos era tão real que minha própria alma absorveu. Não pude apartar a vista, embora meu coração desejasse fazê-lo. Senti uma necessidade urgente de perguntar para que eu me acompanhasse, o que significava tudo isso, mas antes que eu pudesse articular, eu queria uma palavra, uma nova oleada de imagens e emoções que me invadisse. Desta vez, a sensação foi diferente. Não era apenas um cúmulo de imagens, mas sim uma compreensão profunda, quase instintiva, de algo importante que se avecinava. Não foi apenas uma mudança, foi uma transformação iminente, um teste que levaria a um teste mais profundo da humanidade. A urgência dessa compreensão não deixava espaço para dúvidas, um desafio se aproximava, um que mudaria tudo o que colocávamos. Senti uma necessidade urgente de fazer algo, mas não lograva compreender o que exatamente. A mirada do ser que se encontrou diante de mim estava carregada de um amor imenso, mas também de uma tristeza profunda, como se você tentasse transmitir uma mensagem que não poderia ser ignorada. Era como se sua presença me falasse, revelando-me algo que não poderia escapar da minha consciência. Em um momento, algo dentro de mim foi tirado com força, um chamado que veio do mundo e acabou de se despedir. Não quero ir-me. O lugar onde estava era um refúgio de paz e amor, uma sensação tão pura que nunca antes havia experimentado algo semelhante. A ideia de retornar ao caos da terra resultou insuportável, pois se fosse uma condenação. Mas o tiro aumentou de intensidade, e uma verdade ineludível se instalou em minha mente: não tinha opção, deveria retornar. Ele me ofereceu uma última mirada carregada de compreensão, como se tudo fosse dito sem necessidade de palavras. Embora seus lábios permaneçam vendidos, sua mensagem foi clara: não era meu momento. Eu comecei a enviar uma volta com uma missão, para transmitir uma mensagem importante. A luz que me envolvia se intensificou até que se apoderou por completo de minha visão, e em um parpadeio, tudo terminou tão abruptamente como havia começado. A luz se desvaneceu, e de repente, me encontrei de volta, já diante, com o corpo dolorido como se estivesse emergido das águas mais profundas. O mundo ao meu redor era ruidoso, caótico e tangível, uma realidade que me golpeava com força. Podia ouvir o aulido lejano das sirenas e as vozes frenéticas dos meus pais. Meu pecho ardia, e cada respiração era uma batalha. No entanto, entre a confusão, havia algo claro em meu interior: meu retorno teve um propósito. Algo mudou e eu deveria cumprir uma missão. Ao abrir os olhos, me encontro com os caras angustiados dos meus pais. Quero me mirar com uma mistura de alívio e desconcerto. Estava viva. Não sabia como, nem porquê, mas eu sabia que deveria explicar o que havia experimentado. Eu fui levado rapidamente para o hospital, onde os médicos falaram da minha situação como um milagre. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, senti a necessidade de contar tudo.
Apesar da dificuldade que era traduzir em palavras a magnitude do que era vívido, percebi que não era possível guardá-lo dentro. Precisava disso. Suspeitei que o que havia experimentado era real, que o lugar onde existia, e que trazia uma mensagem que deveria ser entregue. Me mostrarei o mundo, disse com a voz quebrada, e me disse que algo está por vir, algo que nos separará de todos. Será uma prova para todos. Meus pais me ouviram com uma preocupação palpável, tratando de forma semelhante ao que eles declararam. Vi em seus olhos um destelo de esperança, quizás porque hablava com tanta convicção. Talvez eu quis acreditar que minha sobrevivência teve um propósito maior, algo além do que eu poderia entender. Fora qual foi o motivo, eu sabia que a mensagem que eu tinha dado nunca me abandonaria. A advertência foi gravada no mais profundo do meu ser, e nada nem ninguém poderia borrar a missão que tinha por diante. Nos dias que se seguiram, vi-me sumido em um turbilhão de emoções e visões intensas que haviam surgido de minha experiência próxima à morte. As imagens seguiram girando minha mente, tão vívidas e às vezes fragmentadas, como peças de uma rompecabezas cuja imagem completa me custou ensamblar. No meio da confusão, uma sombra escura e sufocante se cernia sobre o mundo, consumindo todo o seu passo. Através desta neblina, vi as pessoas atrapadas em conflitos, peleando entre si, caindo umas sobre outras em uma espiral de destruição. A visão se manteve clara em minha mente, e eu sabia que este era apenas o princípio de algo muito maior. Havia, sem embargo, destelos de algo mais brilhante, instantes de esperança nos quais a humanidade se unia, permanência firme na luta por la justiça e por quem era correto, elegendo o amor por cima do meio, mesmo em meio a tensão se multiplica em seu alrededor. Esses momentos de unidade eram como oásis no meio de um deserto de incerteza. Me disse que o futuro não estava escrito, que não estava predeterminado. O destino dos eventos não era imutável, dependia das decisões que tomariam a humanidade. O futuro estava em movimento perpétuo, e nós tínhamos a capacidade de dar forma, de influenciar seu curso com nossas eleições. No entanto, a parte mais inquietante da visão era a presença do líder que me revelava. Uma figura tão imponente e poderosa que resultava impossível ignorar. Nesse instante, não tinha ideia de quem era essa pessoa, mas poderia sentir a magnitude de sua influência se estendendo até mim como uma sombra alargada. Sabia que este indivíduo estava destinado a ter um impacto profundo, transcendendo o ordinário, e que suas ações ressoariam em todo o planeta. Os seres que eu havia registrado essas visões não deixariam claro se este líder seria uma força benéfica ou destrutiva. O único que era evidente era que sua ascensão forçaria a humanidade a confrontar suas verdades mais profundas, aquelas que preferiríamos ignorar. O que foi claro na visão foi que a verdade não testaria exclusivamente esse líder, mas sim a reação da humanidade anterior a ele. À medida que fui compartilhando minha experiência com outras pessoas, trato de encontrar sentido em tudo isso. No entanto, nem todos foram contestados a escuchar-me. Alguns foram descartados como uma simples alucinação ou como produto de estar perto da morte, enquanto outros se mostravam intrigados, mas incapazes de entender realmente o significado profundo daquilo que estava tentando transmitir. Mas rugo alguns poucos que me prestaram verdadeira atenção. Pareciam captar que o que contava não era apenas uma história sem mais, nem uma advertência urgente, uma mensagem que deveria ser ouvida. Com o passar do tempo, a carga do que havia presenciado se tornava cada vez mais pesada sobre meus ombros. Apesar de ser apenas uma menina quando tudo aconteceu, fui obrigado a assumir uma responsabilidade monumental. Uma responsabilidade que não foi compreendida por completo, mas que não poderia evitar um sentimento tão urgente e fundamental. Sabia mais profundamente que a mensagem não era só para mim, era para todos. E, no meu interior, compreendi que os acontecimentos que havia presenciado estavam começando a se manifestar em meu lugar. Ao longo dos anos, a vida continuou seu curso habitual, mas a lembrança dessa experiência nunca foi abandonada.
Embora fosse apenas uma menina quando eu sucedia, à medida que fui crescendo minha perspectiva do mundo começou a mudar. Era como se eu fosse oprimido por uma espécie de lente especial, através de qual via o mundo de uma forma diferente, mais clara. Essa lente me permitiu perceber os patronos, as conexões e as tensões que a prefeitura das pessoas passou por alto. Você não poderia evitar observar as correntes subjacentes da divisão, como uma sombra crescente que se estendia lentamente. A advertência que tinha sido recebida permaneceu em minha mente como um sussurro constante, como se uma voz interior me registrasse que o líder que tinha visto já estava entre nós, ascendendo de maneira silenciosa para o poder. Finalmente, em 2016, a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos desatou uma profunda emoção no tecido social do país. Vi as notícias daquela noite e um nudo se formaram no meu estômago, não porque tivera opiniões firmes sobre ele naquele momento, mas porque senti que algo maior estava acontecendo. Algo que você havia sido antecipado, um sinal de que o que havia presenciado estava tomando forma de uma maneira que não poderia ser ignorada. Algo na maneira em que as pessoas reagiram antes que ele me resultasse inquietantemente familiar. A divisão profunda, o veneno nas palavras, a paixão desbordada com que um deles aceita e outros o rechazavam, tudo isso refletiu, com uma clareza aterradora, as imagens que eu vi durante minha experiência perto da morte. Durante semanas, a sensação de que aquele momento, exatamente isso, era o mesmo do que eu havia falado, me obcecado. A figura que havia sido visualizada, aquela que se levantava para dividir, já não era um símbolo abstrato, agora, para um ente concreto, real. As peças do rompecabezas começam a ser encaixadas com uma precisão inquietante. Embora não pudesse afirmar com certeza, algo profundo em mim me dizia que Donald Trump era o líder do que eu havia mostrado há anos. Não se tratou de uma questão de se era bom ou mal, mas sim de que sua simples presença representasse para a humanidade. Se ele se transformou no catalisador, naquele chip que forçou a humanidade a enfrentar seus medos mais profundos, suas crenças e seus valores mais arraigados. Era como se tudo o que havia presenciado naquele lugar estranho e sobrenatural começasse a cobrar a vida, a manifestar-se com uma contundência crescente. O mundo não estava falando sozinho de uma pessoa. Se tratou de algo muito maior, como a reação da humanidade antes de um acontecimento global. O medo e a ira expandiram-se como uma onda expansiva, como uma pólvora que se incendiou sem piedade. Era como se o ar que respiramos estivesse impregnado de desacordos políticos, amizades rotas por opiniões irreconciliáveis, e um nível de animosidade que jamais havia parecido tão pronunciado. E não se tratava só de política, era uma questão muito mais profunda, mais transcendental. Era a forma em que as pessoas se tratavam entre si quando enfrentavam a incerteza, como o meio distorcia as interações mais cotidianas e humanas. As pessoas que eu havia marcado aquelas visões não me disseram se o líder seria bom ou ruim. Só me disse que sua ascensão seria uma prova, uma espécie de ajuste de contas para a humanidade mesma. No início, não compreendi tudo o que eu queria dizer com isso. Mas quando vi a forma como o mundo reagiu à ascensão de Trump, quando observei as fraturas que se tornaram mais evidentes, tudo começou a ser encaixotado. Trump não foi a causa da divisão, era o espejo naquilo que víamos reflejados. Sua figura obrigava as pessoas a confrontar suas próprias crenças e valores, a enfrentar suas contradições internas, a sua disposição de eleger o amor sobre o meio, a unidade sobre a divisão. O que mais me impactou foi a polarização extrema que gerou. As pessoas adoravam uma devoção cega ou aborreciam com uma intensidade feroz. Não há limites médios. Essa realidade me gravou a visão que eu tive, a imagem de pessoas enfrentando-se entre si em um conflito visceral, onde as vozes se alçabam, os gritos se cruzam e a divisão se aprofunda desde César. No entanto, apesar de tudo isso, também vi destellos de esperança, momentos que se alinham com o que havia presenciado em minha visão. Vi grupos de pessoas se unirem,
empresas na luta pela justiça, pela igualdade, pelo que era correto. Sentido como se o mundo estudasse parado em uma crucificação, como se a humanidade estudasse antes de um ponto sem retorno, forçado a tomar uma decisão crucial entre dois caminhos radicalmente opostos. O que eu estava experimentando? Ela sempre foi uma fonte inquebrável de apoio, mesmo nos momentos em que não entendia completamente o peso daquilo que era vívido. Sua presença era um refúgio constante, um anel que me mantinha firme quando tudo parecia desmoronar. Com sua mirada seria, mas cheia de estabilidade, eu olhei para os olhos e me perguntei: você realmente acredita que é a sua visão? Não lo sei, respondi com sinceridade, uma sensação de incerteza em meu peito, mas sinto que ele é. Não se trata apenas de ele como indivíduo, mas do que representa. Se trata de como reacionamos nós, como seres humanos, ante ele e ante os demais. Os seres que me marcaram tanto não revelaram todos os detalhes, mas deixaram claro que este líder seria uma tentativa coletiva para toda a humanidade. E agora, ao olhar o mundo para mim ao redor, senti com força que estávamos vivendo essa prova, que neste momento era o desafio que se tinha predito. Ela sentiu lentamente, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e compreensão, como se tudo que descia ressoasse no mais profundo de seu ser. Então, o que fazemos? Perguntou, em voz alta, um tom que pedia respostas. Não sabia o que decidir. A verdade era que ainda não havia uma resposta clara. Apesar de tudo que foi vívido e aprendido, continuei sem ter as palavras adequadas. No entanto, algo ficou claro em meu coração: as decisões que tomamos neste momento darão forma ao futuro de uma maneira que, neste instante, não somos capazes de compreender por completo. As repercussões de cada passo que demonstramos são profundas, e seu alcance será mais do que podemos imaginar. Os seres me mostraram um mundo sombrio, dominado pelo medo e pela obscuridade, onde o ira consumiu todo o seu passo. Mas também me mostrará outro mundo, naquele que prevalece o amor e a compaixão, um mundo onde, apesar das diferenças, as pessoas se unem em um esforço comum pelo bem de todos. A opção estava sobre a mesa, e não recaía sobre uma única pessoa a responsabilidade de decidir o caminho a seguir. Não era uma pergunta de um líder em particular, mas de todos nós como sociedade. A presidência de Donald Trump não foi simplesmente um evento político, foi uma espécie de ajuste de questões espirituais e morais, uma chamada de atenção que nos recordou que nossas decisões são importantes, que o futuro de nosso mundo depende daquilo que nossos eleitos fazem hoje. Apesar da divisão crescente do desassossego que se sentia em cada canto do planeta, começou a haver destellos de esperança. Vi uma pessoa que, no meio do caos, optou pela escravidão, que se levantou em defesa do correto e rechazava o veneno do medo. Não se tratou apenas de um líder ou de um momento específico na história. A mensagem que os seres me haviam mostrado era muito mais profunda. Trata-se de como respondemos aos desejos que nos são plantados. Estamos nos esforçando para testar, não por forças externas, mas sim pelo que realmente existe em nossos corações e mentes. O resultado desta tentativa não depende de uma única pessoa nem de um evento específico, nem das decisões de cada um de nós. Depois de tudo que eu havia experimentado, não poderia evitar que eu me perguntasse o que iríamos fazer no futuro. A visão que me foi revelada não se referia apenas a uma pessoa ou a um acontecimento isolado, mas sim a uma imagem mais ampliada de algo muito mais grande. Algo que poderia nos elevar para um futuro brilhante ou, se não agirmos com sabedoria, destruiremos por completo. O que mais me perturbava não era apenas a sombra que se expandia pelo mundo, mas o que via como era essa sombra continuava crescendo. No entanto, havia algo naquela sombra que não era inevitável. Essa certeza foi a que me mantuvo despierta muitas noites. Essa ideia, à vez aterradora e esperançosa, era o que mais me inquietava. Os seres que me tinham marcado dois caminhos claramente diferentes,
e enquanto observavam o mundo, me encontravam perguntando-me quais desses caminhos estávamos escolhendo naquele preciso momento. Comece a observar mais de perto as decisões diárias das pessoas. Pequenos atos, um menu invisíveis e aparentemente insignificantes, mas tinham o poder de desenvolver uma cadeia de consequências que ninguém poderia prever. Um gesto amável, uma palavra de alienação, um ato de valentia ou mesmo um simples comentário carregado de compaixão. Essas decisões, embora simples, tinham um poder transformador. E era nesses momentos cotidianos onde realmente se definia o futuro. Cada eleição parecia ter um peso inquebrável, como se em cada decisão se tomasse algo crucial: oferecer uma mão amiga ou dar a espada, defender alguém ou permanecer em silêncio. Era como se estivéssemos ficando parte de uma grande balança invisível, inclinando-se constantemente para um lado ou outro. A ira, que explotou com facilidade antes da mínima provocação, pareceu revelar algo muito mais profundo, algo mais que um fenômeno externo. Era como se a sombra que envolvia todos não fosse simplesmente uma força distante, mas uma entidade interna que alimentasse nossos instintos mais escuros. O líder que antes viu, que agora se identificava com Donald Trump, não havia criado uma sombra. Ele simplesmente tinha amplificado sua presença. O que começou como uma chispa se transformou em um fogo incomparável, que você se encontrou presente, aguardando o momento de acender. No entanto, em meio a essa crescente obscuridade, não poderia desestimar a esperança que também havia sido atenuada. Tinha pessoas que resistiam, sem ódio, sem amor. Não se destaca por seu ruído nem por seu dramatismo, mas estavam aqui, pequenas luzes em uma sombra cada vez mais densa. Maestros que, com paciência infinita, se caem até tarde para ajudar seus estudantes, velhos que, num ato de solidariedade, se unem para se apoiarem mutuamente, e desconhecidos que oferecem amabilidade em momentos de desespero. Esta era a resistência silenciosa. Embora seus esforços parassem apenas na obscuridade, sua luz era intensa e vibrante, um faro que não se apagava antes da tortura. Uma noite, depois de carregar esse peso durante tanto tempo, decidi compartilhar com meu pai. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminou, soltou um longo suspiro, como se todo o peso do mundo deslizasse por sua respiração. Estava carregando isso durante muito tempo, disse-me. Pero Ian, deve registrar que ninguém de nós tem o poder de organizar o mundo inteiro. O único que podemos fazer é melhorar nosso próprio rincão deste mundo. Essas palavras ressoaram em mim muito depois que a conversa terminou. Os seres nunca me deram uma missão ou uma tarefa clara. Não me disse como acabar com a sombra nem o que fiz com o líder, simplesmente me mostrou o que poderia acontecer, deixando-me com a poderosa convicção de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, tínhamos a opção de escolher. Talvez foi o propósito. Não se tratou de um grande ato de heroísmo nem de um sacrifício monumental. Se trata das decisões cotidianas, da forma em que somos eleitos, no momento mais insignificante, ser melhores, ser mais humanos. A única coisa que realmente importava era inclinar-se para esse equilíbrio com atos de bondade, uma vez por vez. Comecei a compartilhar minha história, embora não tenha sido algo fácil e imediato. Algumas pessoas me ouvem com os olhos muito abertos, outras são descartadas como um simples sonho. No início, o ceticismo me fez sentir profundamente, mas depois entendi que isso não era importante. Não estava contando minha história para convencer ninguém, nem para obter sua aprovação. Eu estava compartilhando porque senti no mais profundo de mim o que deveria fazer. A mensagem que eu recebi não era algo que eu guardava, era algo que deveria ser compartilhado. E se pelo menos uma pessoa escutasse e decidisse eleger o amor por todo o meio, isso seria suficiente. No passo dos anos, o mundo continuou refletindo a visão que me havia sido mostrada. As divisões se tornaram mais profundas, as discussões se tornaram mais ferozes e a sombra, sem dúvida, cresceu ainda mais escura. Mas,
Apesar de tudo, a luz não desapareceu. Observe como as pessoas defendem suas crenças, sem ódio, sem valentia e compaixão. As comunidades se uniram, buscando pontos comuns em meio ao caos e à confusão. Não foi um caminho fácil e perfeito, mas foi suficiente para me lembrar que o futuro não está vendido, não está predeterminado. O que acontece agora? Essa pergunta continua ressoando em minha mente. Não tenho todas as respostas, e não acredito que ninguém tenha. Os seres não me mostram uma conclusão final, porque o futuro será escrito. Continue desenvolvendo, forjado por cada uma das decisões que tomamos diariamente. E quizás por isso me enviar um retorno, não para prever o que venderá, mas para registrar que todos posamos o poder de dar-lhe forma. Não será o que acontecerá com Donald Trump, nem com os futuros líderes, nem se a sombra continuar no seu avanço. Mas o que sim é, sem lugar a dúvidas, é isto: todos formamos parte dela. Cada palavra, cada ação, cada eleição conta. Os seres não me disseram o que deviam fazer, eles disseram a todos nós. E se algo que ele aprendeu em tudo isso é que mesmo a luz mais pequena pode marcar a diferença nos lugares mais escuros. Assim, eu sigo adiante, compartilhando minha história e tratando de viver conforme a mensagem que recebi. Nem sempre é fácil, e alguns dias o peso de tudo isso se sente insuportável. Mas nesses momentos, lembrei-me da luz que vi, do amor e da paz que encheu esse lugar, e sei que vale a pena. Não estamos simplesmente sendo capazes de testar, estamos diante de uma oportunidade. E pensei com todo o meu coração que ainda temos o poder de escolher o caminho da luz, um passo por vez.